Olá, vamos conhecer um pouco sobre a história do Brasil? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a proclamação da República. Mas para isso precisamos voltar um pouquinho no tempo. Há muito tempo viviam por aqui os índios. Em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. O Brasil se tornou colônia de Portugal. Portugal levava todas as riquezas do Brasil. Em 1808, o rei de Portugal veio com a família real para o Brasil. Em 1821, Dom João e sua esposa voltaram para Portugal. Ele deixou aqui no Brasil seu filho Dom Pedro e Leopoldina, representando a coroa portuguesa. Dom Pedro se apaixonou pelo nosso país e seu povo. Dom João exigiu que Dom Pedro voltasse para Portugal. Dom Pedro não ficou contente e permaneceu no Brasil. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Depois desse ato heróico, Dom Pedro foi coroado como imperador do Brasil. Mas em 1831, Dom Pedro I abdicou seu trono em favor do seu filho Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Dom Pedro de Alcântara era uma criança com 5 anos de idade, começou a governar o país e ficou no trono por muitos anos. O Brasil foi durante muitos anos uma monarquia. Na monarquia, quem governa é o rei ou o imperador, durante um longo período de tempo, passando o direito de governar a seus descendentes. Durante o governo de Dom Pedro II, surgiram ideias republicanas. Os brasileiros estavam descontentes com a monarquia. O império não agradava a muitos brasileiros, que desejavam escolher seus próprios representantes para governar o país. Eles queriam a república, isto é, um governo dirigido por um presidente. Em 15 de novembro de 1889, o militar Marechal Deodoro da Fonseca obrigou Dom Pedro II a abdicar o trono. Renuncie já, Dom Pedro II. Aconselhado pelos políticos do Partido Republicano, o Marechal Deodoro da Fonseca ocupou o quartel no Rio de Janeiro. Ele deu um golpe na monarquia e tirou Dom Pedro II do poder. Dom Pedro II e a família real tiveram que deixar o Brasil. E foi assim que, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no nosso país. A partir desta data, o nosso país passou a ser governado por um presidente, o então Marechal Deodoro da Fonseca. E desde então, ele é governado por um presidente. Gostou de conhecer um pouquinho sobre a história da República em nosso país?